Shalom, graça e paz. Hoje eu gostaria de tratar com meus irmãos, com minhas irmãs, um assunto, dar o início, né, porque é um assunto até bastante, vamos dizer assim, longo, extenso para se refletir, para se estudar, para se entender. É sobre o Jardim do Éden e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A criação do homem, a colocação dele nesse local e a existência dessa árvore. Qual o sentido disso tudo que está embutido, está profundo, e eu digo muito profundo, porque eu costumo dizer assim, às vezes você leu, mas não leu. Você leu o texto, mas não tomou o verdadeiro conhecimento do que está escrito nele. Detalhes que podem ter passado despercebidos por você. Então vamos ler Gênesis, né? Vamos no hebraico Bereshit, capítulo 2, no versículo 4. Eis a história dos céus e da terra quando foram criados. No dia que Adonai, Deus, fez a terra, o céu, ainda não havia arbusto silvestre sobre a terra, nenhuma planta silvestre havia brotado, porque Adonai, Deus, não fez chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Em vez disso, uma névoa subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então Adonai, Deus, formou uma pessoa, em hebraico Adão, do pó do solo, em hebraico Adamá, e soprou em suas narinas o sopro da vida, para que ele se tornasse um ser vivo. Adonai Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali pôs a pessoa que formou. Do solo Adonai Deus fez crescer toda a árvore de aparência agradável e boa para o alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 riachos. O nome do primeiro é Pishon, e ele circunda toda a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Encontra-se ali também resinas aromáticas e pedras de ônix. O nome do segundo rio é Gihon, e ele rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e ele que flui na direção leste de Ashur. O quarto rio é o Eufrates. Eu li na versão hebraica. Tá? Então eu gostaria que você prestasse atenção, até mesmo na sua Bíblia, que de repente não é que tem a versão mais próxima do original. Vai ter alguns detalhes que eu gostaria que você prestasse atenção. Primeiro, a introdução. Né? Essa é a história do céu e da terra. Então, Moisés está narrando aqui o processo de criação, mais uma vez, e destacando alguns detalhes extremamente importantes. No dia que Adonai, Deus, fez a terra, o céu, ainda não havia arbusto silvestre sobre a terra, nenhuma planta silvestre havia brotado, não tinha ainda, porque Adonai, Deus, não fez chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Então, as duas partes. Ele vai falar depois que brotava aquela umidade, vapor ali, para irrigar o solo. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Primeiro, as duas coisas ligadas. Não havia feito ainda brotar nada, porque não havia quem cuidasse dessa planta, dessas árvores, da vida em si. Então o homem já nasceu com o objetivo de cuidar desse mundo. A grande missão do homem é cuidar desse mundo. E aí ele vai, né? Ele formou, veja bem, no versículo 7. Então Adonai Deus formou uma pessoa. Eu gosto de usar esse detalhe porque quando se fala do homem em si, já se tem ideia, a gente visualiza como um de nós, assim, né? Fisicamente falando. Formou uma pessoa do pó da terra. Pessoa, Adão, terra, Adamá. Então o que a gente tem aqui? A ligação. Deus formou, e o verbo é de formar, não de criar do nada, mas tomou da própria terra e formou o homem, né? Como se fosse uma massa de modelar, ele pegou e formou o homem, né? A própria terra, Deus pegou a terra e dali formou o homem. A ligação implícita entre o ser humano e a terra, a relação entre o ser humano e a terra é muito intensa, muito forte, né? E aí diz ali, soprou em suas narinas o sopro da vida para que ele se tornasse um ser vivo. Veja que ao formar o homem, ao formar o ser humano,
ele ainda não, aos olhos da história bíblica, ele ainda não havia se tornado o homem como nós o conhecemos. Então ele formou o ser humano, a entidade que seria o ser humano, e soprou, né, fisicamente a matéria, e colocou nele o que daria vida, colocou nele o espírito divino, a sua fagulha divina, e aí sim ele passou a ser um ser vivo. E aí diz mais, fez crescer do solo, né, toda a árvore de boa aparência, tal. Mas veja bem, talvez você não tenha lido bem ainda, Adonai Deus plantou, no versículo 8, Adonai Deus plantou um jardim no Éden, né? Ou seja, Adonai Deus plantou um jardim na direção leste no Éden. Às vezes o pessoal trata jardim do Éden como se fosse uma coisa só, né? Mas não, é um jardim no Éden. Então o Éden já existia. O que foi plantado ali, que vai ser agora a referência histórica, é que foi plantado um jardim no Éden. Então imagine que, uma linguagem simplista, né? Existia o Brasil, e aí Adonai plantou algo no Brasil, e o homem vai ser colocado nesse lugar específico que foi colocado no Brasil. Então o Éden já existia, né? Foi obviamente criado por Deus, ele já pré-existia e foi feito um jardim no Éden. E ele dá até a localização ao oriente, ao lado leste. A palavra oriente ou leste também pode se traduzir no hebraico como antiguidade. Tá? Então poderia assim, plantou um jardim na antiguidade do Éden. Ou seja, já falando que o Éden pré-existia. Então o jardim do Éden não é a mesma coisa que o Éden. É um jardim no Éden. Tá? E ele fez crescer toda a árvore de boa aparência, agradável e boa para alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jardim é Gan em hebraico. Então a gente tem Gan Eden, jardim do Éden, mas no sentido do jardim que ficava no Éden. E olha, note que no versículo 15, Adonai Deus pegou a pessoa, a pôs no jardim do Éden para cultivá-la e cuidar. Ele pegou. O verbo hebraico diz que ele tomou a sua criação humana e colocou no jardim no Éden. A ideia é exatamente essa. Adão havia sido criado em algum lugar específico, mas Deus o tomou daquele lugar específico e o colocou no Gan Eden, no jardim no Éden. Por quê? Havia uma motivação espiritual, de crescimento espiritual ali. Ele deveria cultivar, ele deveria trabalhar. A missão dele é tikkun, em hebraico, é cuidar, é reparar, é melhorar esse jardim onde ele foi colocado. E ali diz que havia árvores agradáveis, maravilhosas, lindas. Então a própria ideia de Éden, que em hebraico significa delícias, nos alimenta uma visão de algo extremamente maravilhoso, né? Algo que à vista é tão prazeroso, né? A ideia de prazer. E aqui vem um outro sentido, né? A delícia e prazer estão muito ligados. A ideia qual é? A ideia é de que a alma da gente desfruta dessa delícia, desse prazer. E o físico, né, ele até desfruta, mas numa escala menor. Então quando a gente fala assim, por exemplo, eu amo a minha esposa do fundo da minha alma, ou eu tenho amor pelo meu filho, olha, está aqui na minha alma, como me dói a alma quando isso acontece. Você nota que nós usamos essa linguagem porque o amor é algo que transcende ao físico. Ele está espiritualmente ligado, a sensação de espiritual. Então aqui, quando é feito o jardim no Éden, é um lugar de delícia, para a alma, para o espírito. E aí nós vamos começar a entender algumas coisas nesse sentido. Primeiramente, a gente percebe que Deus criou o mundo para o homem. Toda a criação
ela vai apontar para o homem. Isso nos revela o amor doador de Adonai. Ele fez isso porque ele queria doar o seu amor, doar a sua essência ao homem. E ele deveria ser um cultivador, e deve ser até hoje. A nossa missão é cuidar desse mundo, é cuidar desse planeta, é cuidar da nossa vida e nos aproximarmos de Deus. E aí nós vamos mais ainda. O interessante em tudo isso é que a gente vai ter que a essência de Deus é dar, o amor é doar, é dar, né? Esse é algo doador, por isso que a gente se doa a quem a gente se ama, a gente se entrega a quem a gente se ama. E para nós termos uma ideia, a ideia do próprio jardim no Éden é de aproximação com Adonai. Nós vamos lá, lemos mais adiante ali, depois nós vamos ver essa outra parte, outro dia, em que Adonai andava no jardim no Éden. Havia uma relação de proximidade com Deus muito gigantesca, coisa que hoje a gente não tem essa experiência nesse momento, no nosso mundo, né? E aí a gente tem o quê? Que Deus criou esse mundo para que nós tivéssemos essa aproximação com Ele. E nós é que nos afastamos dele, na verdade, né? ao pecarmos. Então, isso revela o amor dele. Quando ele cria o homem e o põe no jardim, no Éden, ele não põe num deserto, ele não põe num lugar feio, num lugar horrível, ele coloca num lugar de delícia, de prazer. A intenção de Deus é que o homem desfrute desse lugar de delícia, desse prazer, algo para Deus. Quando Deus cria o homem ele não tem esse mal interno. Né? O mal está externo. Né? Ele não tem no hebraico, que a gente diz que é a inclinação para o mal, ele está livre desse mal. Por quê? Esse Yetzer Hara, que é a inclinação para o mal, ainda não faz parte dele, ele não tem ele é perfeito na sua formação. O seu espírito ele guarda essa essência divina, né? E nós podemos entender também que a criação do jardim no Éden, ele é um corredor para um lugar melhor, né? Então Adão foi colocado ali para que ele cultivasse a terra e para que ele se desenvolvesse, para ele crescesse espiritualmente, e aí sim ele tivesse esse desenvolvimento tal espiritualmente que ele se elevasse e se tornasse, como diz lá as cartas paulinas, nós seremos a semelhança de Yeshua, né? Então Adão deveria se tornar a semelhança assim do seu Criador, porque ele já foi criado, lembra lá em Gênesis 1:26, ele foi criado à imagem e semelhança, e ele deveria cultivar isso para que ele se tornasse cada vez mais semelhante ao seu Criador. A nossa grande meta, o nosso grande objetivo. E como que hoje nós nos tornamos mais semelhantes ao Criador? Ao cumprir a sua palavra. Quanto mais nós cumprimos a sua palavra, mais nós desenvolvemos o nosso espírito, que vai nos aproximar desse Deus. Quando Deus registra lá sobre a vida de Enoque, Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si, a palavra andar invoca proximidade. A ideia no hebraico é que Enoque andou na direção de Deus, ou seja, ele se aproximou de Deus, ele se aproximou tanto de Deus pela sua vida reta, sua vida íntegra, que Deus o levou, tomou para si. Ele, vamos dizer assim, de maneira simples, ele cumpriu o seu papel adâmico, que era se aproximar de Deus. A nossa missão é nos aproximarmos de Deus. E aí, por causa do pecado, Isaías diz isso, os vossos pecados fazem separação entre vocês e eu, né? Adonai falando. Então, a maneira de nós nos aproximarmos de Deus hoje é através de Yeshua, de Jesus, que diz, eu sou o caminho. Ninguém se aproxima do Pai se não for por mim. Então essa proximidade, vejo que tudo está voltando a Bereshit, a Gênesis, resgatar esse desejo de Deus de aproximação. Quando Adonai cria o mundo, ele cria suas emanações diversas, né? A gente vai ser alvo de outro vídeo,
ele o coloca, ele se expressa, vamos dizer assim, através da ideia da própria árvore da vida. Ou seja, a árvore da vida é uma expressão de Deus ali, né? Ou seja, para nós sermos merecedores da vida eterna, nós temos que nos aproximarmos de Deus. Note ali que não havia nenhuma menção de comer sobre a árvore da vida, do fruto da árvore da vida, mas apenas a menção de não comer do conhecimento do bem e do mal. E aí que entra a dúvida: por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz, não pode comer? Porque a única criação que tem essa capacidade de pensar, de decidir, é o homem, é o ser humano. Então, todos os animais não fazem nada pensando, colocando o seu sentimento, a sua alma, o seu espírito em choque, em reflexão. Nós somos os únicos que refletem sobre isso. Deus nos fez para evoluirmos espiritualmente através dessa reflexão, nossa capacidade. Nós não somos robôs, nós não somos animais, nós somos diferenciados do resto da criação. Nós somos criados para nos aproximarmos de Deus. E a palavra conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra conhecimento em Da'at, em hebraico, ela tem um sentido maior do que você pode olhar na lógica, né? Conhecimento não significa conhecimento enciclopédico, acadêmico, vou estudar a Bíblia. Não, a própria Bíblia não pode ser lida de maneira como se fosse uma enciclopédia. Ela tem que ser lida e gerar aproximação. A palavra conhecimento, ela tem essa ideia de proximidade. Veja que Deus usa a ideia do casamento, do relacionamento homem e mulher, como conhecimento. Então, assim, o fulano não conheceu a fulana até então. Por quê? Por que Deus diz assim, ele não teve uma relação sexual com a fulana? Ele usa a palavra conhecimento. Porque o hebraico dá a ideia de que ele ainda não se aproximou tanto, ele não está tão perto, que ele não conhece de verdade, ele não tem consciência do que é. Então, a árvore do conhecimento e do bem e do mal nos levaria a ter uma compreensão maior do Criador, uma proximidade maior com Adonai. E aí que é a beleza de tudo. Por que Deus deu essa ordem? Porque você não pode ter essa proximidade com Ele sem ter melhorado a sua vida, sem ter evoluído o seu espírito, sem ter realmente ser merecedor. No judaísmo usa-se a expressão pão da vergonha quando você recebe algo que não precisava. Então, por exemplo, você não precisa de esmola e alguém te dá esmola. Então isso é o pão da vergonha, porque você não era merecedor desse pão. Da mesma maneira, eu não posso ser merecedor dessa proximidade com Deus se eu não for merecedor. E merecedor envolve atividade minha, envolve ação minha, envolve sentimento meu, envolve né? Um amor de conhecimento de Adonai. Quanto mais eu passo com Deus, né, com Adonai, mais eu passo a conhecê-lo. A Torá ainda não havia sido dada ainda, a Torá ia ser dada mais adiante, e a Torá ela vai ser o meio de aproximação com Adonai. Se você cumprir a Torá, você vai se aproximar de Adonai. Aí você vai me dizer, mas é impossível para o homem. Tudo bem, é impossível, por isso nós precisamos de Yeshua. Mas nós não estamos desimpedidos de buscar essa obediência da Torá. Nós não estamos, é só porque Yeshua me salvou, eu não preciso cumprir a Torá. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar o máximo possível esse cumprimento. É um dever meu, eu não estou desimpedido de cumprir a Torá. É interessante que quando a gente vê essa questão do que o Deus anda pelo jardim do Éden, e ele diz assim, Adão, onde estás? Não, ele pergunta ao homem, onde estás? Alguém poderia dizer assim, mas ele não sabia onde ele está? Ele não é onisciente? Um dia um rabi respondeu da seguinte maneira, quando lhe perguntaram a respeito disso. Você sabe que a palavra de Deus é o caminho, é a verdade? Aí a segunda pergunta é, e onde você está? Em que momento você está da sua vida em relação à palavra de Deus? É isso que ele quer dizer. A palavra de Deus, ela é o próprio Deus, a expressão de Deus. A árvore da vida é a própria expressão de Deus. Né? Ou seja, você só pode se aproximar da árvore da vida se você for merecedor. Por isso que Deus expulsou Adão do paraíso, né? do jardim do Éden, e o colocou para fora, o colocou na terra
para cultivar da terra. Ele não deixou de ter a sua missão inicial, só não está desfrutando mais da delícia do jardim no Éden. Então é muito interessante tudo isso. Quanto tempo você passa buscando essa proximidade com Ele? Ou você tem usado a sua vida de uma outra forma? Fica aí o início de uma série de outros vídeos sobre o jardim no Éden. Amém? Que Adonai te abençoe. Até mais.